Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Um feliz domingo. Vamos continuar a ler as parábolas. Hoje nós vamos ler a parábola da rede, que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 50. Então vamos lá. Os bons e os maus peixes. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente. E ali haverá grande lamento e ranger de dentes. E então, o que vocês acharam? É mais uma parábola pequena. Só tem 4 versículos, mas ela é muito profunda. Vamos começar aqui. Versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando Deus manda a mensagem do reino para nós, para que nós possamos disseminá-la na terra, Ele manda para todos, sem discriminação, sem escolha, sem dizer joga para esses e não para aqueles, não. Ele manda jogar para todos. E como é que eu posso entender isso? Ele chama a todos. Essa analogia é que essa rede é jogada para todos, a mensagem é mandada para todos, igualmente. Todos recebem a mensagem, certo? Não há discriminação. Deus quer que todos estejam no reino, mas nem todos aceitam o chamado, nem todos entendem o chamado e nem todos vão estar lá no reino de Deus. Versículo 48. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Então, os pescadores fazem essa distribuição, né? Eles puxam tudo, juntam num só lugar, mas eles separam os bons e os maus. Quem são os bons e quem são os maus? Os bons são aqueles que, primeiro de tudo, aceitam que Jesus é seu Salvador, né? Acreditam que Ele vai voltar, que Ele é o nosso Salvador e que a gente estará lá junto a Ele, junto a Deus, no trono, né? Tem uma passagem muito bonita também em Mateus, no capítulo 5, versículo 19, que diz: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e, assim, ensinar aos homens, será chamado o menor nos reinos, no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Por isso que nós devemos não só ler, compreender, mas passar adiante, para que nós possamos alcançar, né, a glória e também alcançar o maior número de pessoas, né, de chamados que estarão lá no reino de Deus junto conosco, certo? Vamos para o 49.
como eles pegam, né? Desculpa, voltando aqui, eles fazem essa separação dos bons e dos ruins. Agora nós vamos saber para onde vão os ruins, certo? Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Nossa, essa fornalha ardente, né? Sabemos que vai ser muito quente. E infelizmente, essa fornalha ardente é uma morte que ela nunca vai acabar, né? É uma morte eterna, o sofrimento jamais vai cessar. Por quê? Porque aquela pessoa não acessou o reino dos céus. Essas pessoas perversas, né, que são separadas dos justos, elas sofrerão essa escolha deles, né, de não ter ido para Deus, de não ter aceito o convite, né, o chamado para nos reunirmos no reino de Deus. Infelizmente, é o que acontece. E esse chamado é para todos, como eu acabei de dizer. Mas a resposta, ela é individual. A resposta, ela se dá de cada um. Porque nós somos únicos. Cada um tem um nome, cada um tem uma frequência, né? Cada um tem uma forma de responder, né? Cada um tem um acesso. Então, é individual, não é coletivo. Quando você responde, é você quem responde. Quando você erra, é você quem vai pagar. Quando você aceita, é você que está acessando. Então, não é coletivo. Quando você vai para uma reunião, vamos dizer assim, numa missa ou num culto, seja lá qual for a sua religião, né? Ela, por mais que você esteja ali em comunhão com todos os seus irmãos, mas a aceitação é sua. E não necessariamente você precisa estar dentro de um local físico, como eu já tinha dito, né? A igreja somos nós. Então, se você aceita, independente de onde você esteja, é você quem está aceitando, porque somos únicos. E quando a gente aceita, a gente vai passando de nível. Os níveis vão aumentando, vão dificultando, você vai passando por mais provações, mas também vai recebendo mais graças, mais Deus coloca armamento na sua mão, certo? Tem uma parte interessante aqui em Mateus, não é Mateus, é Tiago 1:27. Vamos abrir aqui. Tiago 1:27 diz assim, né? Falando de religião, falando de igreja, porque existe uma diferença entre religiosidade e religião, certo? Religiosidade fica somente para a parte que pensa que está acessando, mas não está, certo? Vamos lá. E vamos saber o que é religião para Deus, né? Tá escrito aqui, ó, Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, para quem tem dúvida do que é reconhecidamente entendido e aceito por Deus como religião, tá aqui, escrito na palavra. Então, não tem como você errar, né? A minha religião é isso, é melhor do que a sua, a minha religião é a certa, a sua é errada. Não existe isso. Religião é isso aqui, que eu acabei de ler. E religiosidade é somente uma crença.
certo? Aí eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu sei que o certo é isso. Não. A religiosidade, né? Ela é somente uma crença. Para que ela se torne uma religião, para que ela se torne algo efetivo e que seja vivente dentro de nós, ela tem que se tornar um fato. Um fato nós já sabemos, é aquilo que existe, que nós podemos ver, que nós podemos comprovar. Então, vamos trocar essa crença por um fato. E aí sim você estará vivendo a completude, né, da religião que Deus entende como sendo certa, né? Por isso que é feita essa separação dos bons e dos maus, dos que são crentes e dos que são fato, né? Da religiosidade e da religião. Nós não devemos trocar, nós não devemos viver a religiosidade. A gente deve viver o fato. O fato é aquele que existe, é aquele que está acontecendo, que aconteceu e que nós temos como comprovar, certo? Por isso que eu digo sempre que a gente deve viver e comprovar o que nós sentimos para que a gente tenha certeza que está fazendo certo. Conhecer a palavra de Deus é sempre muito edificante. Como assim? Porque cada vez que a gente lê, a gente compreende e busca transformar num fato. Porque é só assim que ela vai viver e acontecer na sua vida, né? Os peixes que não são bons são jogados fora. E aí o que é que a gente entende disso? É que eles não estavam vivendo um fato. Eles estavam vivendo uma crença. E isso te faz uma pessoa ruim. Separada dos bons e dos justos, você será jogado na fornalha. Pode ser muito grosseiro, bruto, né? Muito duro dizer isso, mas é o que está na palavra. Às vezes a gente fica se perguntando, meu Deus, Deus é ruim assim? Deus vai deixar eu morrer na fornalha? Não, Ele te dá a chance de escolha. Ele joga a rede para todos. A rede é indiscriminadamente utilizada para que a passagem dela seja igual para todos. Mas nem todos acessam, nem todos aceitam, nem todos têm a fé e nem todos praticam. Inclusive eu. Todos os dias a gente peca e a gente deve se policiar, a gente deve lembrar mais do que fazer e deixar o que é errado para trás. Isso é um aprendizado diário. Não existe fórmula para acertar isso. A única fórmula que existe é você praticar. Se você tiver dúvida, volta na palavra, lê e aplica, certo? Porque é só assim que a gente vai acertando. E essa busca, ela é constante. Essa constância é que vai te trazer a realidade do fato, da aplicação do que está lá na Bíblia. Quando a gente erra, o que a gente tem que fazer? Né? O Tiago também diz. Tiago diz lá, vou ler aqui para vocês. É tanta coisa bonita que a gente fica até sem saber o que ler. Mas tem uma passagem muito legal que diz assim, ó. As atitudes demonstram a fé. Fica em Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação de alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz,
aquecei-vos e comei até satisfazer-vos. Porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Meretriz é a mesma coisa que prostituta, tá? Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. E é isso que diz a parábola da rede. Aqueles que têm fé, acreditam e são únicos nesse sentido, responderão junto a Deus de acordo com as suas atitudes e serão separados entre bons e maus. Lembrando, né, que a alma é um campo de energia. Vamos dizer que a alma é o piloto do carro, né? E o corpo é o carro. Já o espírito é a estrada. E a mente é o painel de comando da alma. Então, a minha mente comanda a minha alma é o carro e o corpo, a minha alma é o piloto e o corpo é o carro. Então, a minha alma vai dirigir o carro comandada pela minha mente, lá na estrada que é o espírito. Então, nós devemos seguir entendendo que crença não é bom. Você tem que ter a fé praticada e aí ela se torna fato. Esse é o resumo dessa parábola, muito bonita, muito interessante, muito profunda. Procuremos ficar no cesto dos bons peixes, praticando, deixando que a nossa alma guie o nosso corpo através da nossa mente. E o nosso espírito vai fluir e encontrar o reino dos céus. Desejo a vocês um excelente domingo, um domingo abençoado, cheio de muita luz. Sejamos sal e luz. Um abraço e um beijo, tudo de bom.